해라. 어이 전학생. Um menino chamado Park Young-woo mora com sua mãe e sua irmã Shan-mi. Eles tinham acabado de se mudar de uma pequena vila para a cidade. Por causa disso, os dois tiveram que recomeçar o primeiro dia de aula em uma nova escola. Young-woo frequenta uma escola só para meninos, enquanto Shan-mi frequenta uma só para garotas. Enquanto isso, em outro lugar, um estudante nerd chamado Jin-soo estava sendo confrontado por alguns valentões da escola liderados por um estudante chamado Ki-tae. Jin-soo se recusa a dar uma mesada para os agressores que respondem com violência. Young-woo, que passa pelo beco, vê o incidente, mas só assiste. Não faz nada e vai embora. Então chegou a hora da aula começar. E adivinha do lado de quem que o Young-woo vai sentar? Sim, do mesmo garoto que estava apanhando. A velha história do protagonista que faz amizade com o nerd. Durante o intervalo, Ki-tae aparece novamente e confronta Jin-soo por ter o denunciado ao conselheiro da escola. Jin fica em silêncio diante da ameaça de Ki-tae, já que não foi ele quem o denunciou. Young-woo, que estava ao lado de Jin-soo, não para de olhar para o valentão, que fica irritado achando que estava sendo desafiado. Ki-tae então ameaça Young-woo a não fazer nada com ele se quisesse permanecer vivo. Ao invés de ficar assustado com a ameaça de Ki-tae, o garoto só sorri para ele. Depois que os valentões vão embora, Jin-soo diz para Young-woo para ter mais cuidado com o valentão. Quando Young ouve o nome de Ki-tae, fica surpreso porque o faz lembrar de seu amigo do ensino fundamental. E como a gente tá em um filme, é claro que isso não é coincidência. Young-woo e Ki-tae estudaram na mesma escola primária quando eram crianças. Depois da escola, Young passa por um centro de treinamento de boxe e fica interessado no esporte. Quando ele entra lá, tá completamente vazio. Então ele aproveita para experimentar alguns equipamentos. Um tempo depois, o dono da academia aparece e o xinga por utilizar os objetos sem permissão. Young-woo diz que está interessado em se matricular no centro de treinamento. O treinador de boxe então dá a ele um formulário para preencher e diz que poderia começar a treinar no dia seguinte, mas o garoto tá bem ansioso para lutar e já inicia as atividades no mesmo dia. A partir desse momento, Young-woo começa a praticar boxe com paixão e seriedade. Mais tarde, naquela noite, o menino estava preocupado porque sua irmã ainda não tinha voltado para casa. Ele então tentou ligar para ela e pediu que voltasse para casa logo, mas Shan-mi não quis porque ainda queria aproveitar o tempo no clube de karaokê com o namorado. Young-woo fica irritado e decide ir atrás. No meio do caminho, ele revê Ki-tae e sua gangue. Um dos amigos do valentão o chama. Ki-tae pergunta seu nome. Quando Young-woo responde, finalmente ele percebe que estava diante de seu amigo de infância. O valentão o convida para tomar uma bebida enquanto relembravam do tempo de quando eram crianças. Durante uma conversa sobre pais, Ki diz que seu pai tinha falecido. Depois de contar histórias e relembrar sua infância, Young-woo fala que tem que ir embora e retorna à sua busca pela irmã. Alguns momentos depois, ele finalmente encontra Shan-mi, que estava se divertindo com o namorado. Young-woo a chama para ir para casa, e Shan-mi se estressa com a forma como seu irmão estava tratando, e diz que ele era muito rígido com ela. No dia seguinte, Young-woo convida Jin-soo para ir até a sua casa, porque queria a ajuda dele para estudar matemática. Durante o tempo de estudo, Young-woo se esforça para entender a explicação de Jin-soo. O garoto começa a sentir fome, então chama o novo amigo para comerem macarrão juntos. Enquanto saboreava o macarrão, Jin pergunta por que Young queria tanto estudar matemática. Ele responde que esse era o desejo de seu pai. A partir desse dia, Young-woo e Jin-soo se tornaram bons amigos e sempre andam juntos. Ki-tae e sua turma estavam festejando em um bar de karaokê. Inesperadamente, um grupo de alunos do terceiro ano, liderado pelo careca Chun-gil, chega e começa a perturbá-los. Ki-tae e seus amigos ficam completamente sérios e não se atrevem a lutar contra os alunos mais velhos. No centro de treinamento de boxe, Young-woo é totalmente ignorado pelo treinador, que estava orientando um outro aluno. Só que isso não desanima Young, que começa a praticar sozinho. Isso só copiando os movimentos que o treinador estava utilizando para ensinar o outro garoto. No dia seguinte, Ki-tae e sua gangue voltam a intimidar Jin-soo, e quando Young vê o incidente, ele tenta defender seu amigo. Uma briga começa na sala de aula e Young consegue espancar os agressores um por um.
derrubando eles com bastante facilidade. Aparentemente, só assistindo uma aula de boxe, o cara se tornou o lutador mais habilidoso da escola. Ki-Tai fica surpreso ao ver Young-Woo os derrotando tão facilmente e o avisa para não interferir em seus negócios ou então nunca ficaria em paz na escola. Depois que o valentão vai embora, um estudante chamado Sang-Hoon elogia Young por sua coragem ao enfrentar a gangue. Enquanto isso, Ki-Tai repreende seus amigos porque se sentiu envergonhado por eles terem levado uma surra de um só garoto. Um deles sugere que voltassem e enfrentassem o Young novamente, para preservar a honra de sua gangue. Ki-Tai fica em silêncio depois de ouvir a sugestão, porque não quer agir de forma imprudente. No caminho para casa, Sang-Hoon, que estava esperando por Young-Woo, o apresenta a seu amigo Hak-Soo. Aparentemente, Hak-Soo também ficou impressionado com o que Young fez para defender Jin-Soo. Mais tarde, Young, Sang e Hak vão a uma barraca de comida para almoçar juntos. É revelado que Sang-Hoon e Hak-Soo odeiam bastante Ki-Tai, por conta de todo o bullying que fazem com os alunos mais fracos. Depois de almoçarem juntos, Young leva os dois para a academia. Enquanto estão lá, ele revela que tinha medo de Ki-Tai porque ele sempre foi um valentão. Sang-Hoon e Hak-Soo então o tranquiliza, dizendo que ele não é fraco e que pode lidar com o inimigo. Enquanto Young faz novos amigos, Chun-Gil espanca os membros da gangue de Ki-Tai por causa do pouco dinheiro que arrecadaram. Ki explica que alguém relatou suas atividades ao conselho escolar, então eles estão tomando muito cuidado. Só que o valentão Mor não se importa com isso e só exige mais dinheiro ainda. Voltando da escola, Young-Woo vai até a lanchonete de sua mãe e quando chega lá vê ela sendo assediada por alguns clientes. Young pensa em enfrentar os homens, mas volta atrás quando se lembra da promessa que fez a ela de não brigar. Ele decide ir ao centro de boxe e descontar sua raiva na luta. Depois do treinamento, ele vê a namorada de Ki-Tai, a Hee-Jin, na frente de um motel. Nesse momento, Hee está recusando o convite de seu pai para se divertir com ele, mas ele continua a forçando. Young escolhe não intervir e vai embora. Um tempo depois, após escapar de seu pai, Hee-Jin vai até Young-Woo e pergunta por que ele não a ajudou. O garoto só fica quieto e continua seu caminho para casa. Quando estava chegando, Young vê um menino gritando com sua irmã e, sem pensar duas vezes, ele dá um soco nele. Estranhamente, Shan-Mi repreende o irmão por bater no namorado dela. Ki-Tai e sua gangue voltam a fazer bullying. Dessa vez, pedem para a vítima roubar o dinheiro de sua própria mãe e entregar para eles. Enquanto isso, Sang-Hoon e Hak-Soo convidam Young para faltar à aula. Young-Woo pergunta sobre um aluno chamado Jung-Il, e Sang-Hoon diz que ele é um famoso valentão violento. Young fala que Jung-Il é namorado de sua irmã, e ontem à noite brigou com ela por ter a machucado. Hak e Sang ficam impressionados com a bravura do amigo. Logo depois da escola, Hee-Jin pede a Young para irem para casa juntos e ela o convida para conhecer sua amiga, mas ele não fica nem um pouco interessado na oferta. Pouco tempo depois, eles inesperadamente encontraram Ki-Tai e sua gangue. Ao ver sua namorada com o seu inimigo, o valentão a chama e começa a beijá-la na frente dele, fazendo isso justamente para mostrar que estavam juntos. Só que Young-Woo não pareceu se importar e saiu andando. No dia seguinte, na escola, Ki-Tai entrega o dinheiro saqueado para Chun-Gil, e depois de receber o dinheiro, ele alerta o Ki para tomar cuidado com um veterano chamado Sang-Ki. No caminho para sua casa, Young-Woo é abordado por estudantes amigos de Jung-Il, que buscavam vingança. Uma luta começa e por conta da desvantagem numérica, Young-Woo é encurralado pelos alunos. Felizmente, Sang-Hoon e Hak-Soo chegam na hora certa para ajudá-lo. O trio vence a batalha contra os valentões. Desde o incidente, Young-Woo intensifica ainda mais os treinos de boxe e não tem um dia que ele falte na academia. O garoto faz de tudo para ficar mais forte e ser capaz de enfrentar aqueles valentões. E se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque tá gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique de que você tá inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez mais interessantes. Agora vamos voltar pro filme, que é o momento que a história fica mais braba ainda. Um dia, logo depois da escola, Young-Woo e seus 3 amigos vão a uma loja de conveniência, onde compram alguns lanches e bebidas. Enquanto comiam na frente do estabelecimento, Ki-Tai e sua gangue vão até eles, e o valentão desabafa sua frustração com Young-Woo, que recentemente se tornou famoso por sua bravura contra os agressores. Sang-Hoon tenta defender seu amigo, dizendo que não havia nada de errado com o que Young estava fazendo. O valentão responde jogando uma lata de bebida em seu rosto.
Para evitar uma briga, Young-woo pede a seus amigos que saíssem dali. Os três começam a discutir sobre o que deveriam fazer para impedir Ki-tae e a violência de sua gangue. Hak-soo encoraja Young a atacar o líder deles, mas nosso protagonista só fica quieto e vai embora. No caminho para casa, ele se encontra com Hee-jin novamente. Ela o convida para jantarem juntos. Depois de comerem, Young-woo a leva para casa e no caminho ela o beija. Hee-jin diz que estava começando a gostar dele. Young-woo fica surpreso com a confissão de amor. Depois de deixar a garota em casa, ele vai até a lanchonete de sua mãe, mas, como sempre, vê ela sendo assediada de novo por um dos clientes. Só que dessa vez ele decide agir. Assim que o pervertido sai do lugar, Young-woo agarra e o espanca. No dia seguinte, Sang-hoon e Hak-soo agem de forma imprudente e desafiam Ki-tae e sua gangue para uma luta. Antes da briga começar, Ki recebe uma ligação de Hee-jin pedindo para terminar com ele. Furioso e chateado pelo término, ele desconta sua raiva em Sang e Hak, junto da sua gangue, que deixa os dois meninos gravemente feridos. Young-woo pergunta o que aconteceu com os dois, e Hak-soo então diz que ele já deveria saber. Hak ainda pergunta por que ficou quieto e não lutou com o valentão, insinuando que Young estava com medo. Em outro lugar, Jin-soo é novamente atacado por Ki-tae e sua gangue. Eles o espancam tanto que ele é hospitalizado. Young, Sang e Hak o visitam no hospital. Eles ficam surpresos ao ver o quão gravemente ferido Jin estava. Mas mesmo que sua mão estivesse quebrada e o seu rosto também tivesse ferido, ele ainda conseguiu sorrir e dizer que estava bem. A raiva de Young-woo atinge o seu limite. O garoto não consegue tolerar o comportamento ultrajante de Ki-tae. Sang-hoon sugere que eles se vinguem do valentão e todos concordam. Juntos eles vão até o lugar onde Ki-tae e sua gangue iam com certa frequência. Assim que chegam lá, os desafiam para uma briga. Uma batalha entre os dois grupos começa, com cada um deles tentando vencer com todas as suas forças. Depois de muita luta, Young-woo e seus amigos conseguem derrotar os valentões. Jung-gil fica muito zangado com o incidente, então ordena que seus homens procurem Young-woo em sua sala. Só que ele não tá na aula e nenhum dos colegas o dedura. Young-woo estava com Sang-hoon e Hak-soo do lado de fora da escola. Depois de derrotar um dos valentões mais fortes de lá, Young-woo agora era um estudante temido por todos, só que respeitado por seus amigos. Jin-soo vem até ele e diz que os meninos de Changil estavam à sua procura. Sem um pingo de medo, Young-woo e seus amigos correm para encontrar Chungil, para resolver qualquer problema que tivessem. Depois da luta com o grupo, eles são xingados pelo professor por seus comportamentos dentro da sala. O professor os alerta para não brigarem de novo. Caso contrário, a escola iria expulsá-los de lá. A queda de Ki-tae e sua gangue não significou o fim do bullying no colégio. Changil, que supostamente foi preso pela polícia por causar uma cena em público, passou a liderança para seu amigo Seong-tae. Naquela tarde, Seong pune todos os meninos de Ki-tae por terem perdido a luta contra Young. De acordo com Seong, a derrota deles envergonhou a reputação de sua gangue. A frustração do novo líder cresceu ainda mais depois que descobriu que Ki não foi à escola para evitar de ser punido. Mais tarde, Seong e sua gangue encontraram Young-woo em sua sala de aula e marcaram de se encontrar no telhado durante o intervalo. Eles ainda avisam que se Young não ir, vão espancá-lo. Young-woo e seus amigos sobem ao telhado para encontrar Seong-tae. Quando chegam lá, Seong diz que seu objetivo não é lutar, mas convidar o Young para se juntar à sua gangue. O garoto recusa a oferta na mesma hora, porque não quer fazer parte de algo tão cruel. Irritado, o líder pede que Young reconsidere sua decisão. No refeitório da escola, ele e seus amigos conversam sobre o que deveriam fazer para lidar com o novo valentão. Se decidissem se juntar à gangue, isso os tornaria servos de Seong. Logo depois da escola, Young vai para a academia de boxe treinar e liberar o estresse. Quando termina o treinamento, ele vai para casa e no caminho passa por um grupo de estudantes que estavam conversando em uma praça. Uma delas parecia estar interessada em Young-woo, mas ele a ignora e retoma sua jornada para casa. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo o #Young. Assim a gente vai saber até onde você está curtindo a história. Em um clube de bilhar, um homem chamado Shang-Hu discute com os estudantes do ensino médio que também estavam jogando. Os estudantes o confrontam e ele é obrigado a recorrer à violência. Alguns momentos depois, Seong-tae e sua turma chegam, e eles notam que os alunos envolvidos na briga com o adulto eram seus subordinados. Ao ver os membros da gangue abatidos, Seong ataca Shang.
Um novo aluno chamado Daishun chega na escola. Em seu primeiro dia, Dai acidentalmente esbarra em Haksu. Ao invés de pedir desculpas a Hak, o novo aluno simplesmente vai embora e o deixa bem furioso. Haksu queria enfrentá-lo, mas felizmente Young-Hoo o impede. Uma noite, uma estudante chamada Min-jung engana um homem para furtar o seu dinheiro. Furioso por ter sido enganado, o homem a persegue. E quando estava prestes a agredi-la, Young-Hoo, o nosso Batman que estava por perto, aparece para salvá-la. Depois de se livrar do homem, o garoto aconselha Min-jung a ter mais cuidado. Ela o agradece por ter a salvado. No dia seguinte, Min-jung diz às suas amigas que ela tinha sido salva por Young na noite passada e que gostaria de conhecê-lo melhor. Ela o convida para um encontro, já com a intenção de se tornarem namorados. Young-Hoo fica confuso no início, mas acaba aceitando o pedido de entrar em um relacionamento. Os dois ficam juntos até a noite, e na hora que estavam se despedindo, acabam sendo vistos por Shanmi. Ela provoca o seu irmão, já que durante todo esse tempo, Young nunca foi tão próximo de uma garota. No dia seguinte, a gangue de Seong-tae pede dinheiro a um aluno de novo. Daishun vê a cena e fala para os valentões pararem com o que estavam fazendo. Eles respondem o pedido atacando o aluno novamente, mas surpreendentemente Daishun é um ótimo lutador e consegue vencer os agressores. Seong-tae mais uma vez xinga seus subordinados por perderem mais uma briga e fica furioso pela humilhação. Por causa de todos esses incidentes, Seong planeja se vingar. Como sempre, Young-Hoo e seus amigos saem juntos para um restaurante onde comem e jogam conversa fora. Sang-hoon tem a ideia de criar um clube anti-bullying que ajudaria os estudantes mais fracos. Nosso protagonista concorda com a ideia. Seong-tae vai até o aluno agredido anteriormente para perguntar quem era aquele que o ajudou e atacou seus subordinados. Enquanto o garoto era confrontado pelo valentão, Daishun aparece e é revelado que ele era amigo de Seong e até fazia parte da sua gangue. Só que em um certo dia, quando estavam envolvidos em uma briga de gangues com estudantes de outra escola, Daishun acabou ferindo a perna. Enquanto estavam descansando debaixo de uma ponte, a polícia apareceu para prender eles. Seong-tae e seus amigos fugiram, deixando Daishun para trás que não pôde correr por causa da sua perna machucada. O garoto acabou sendo preso e expulso da escola. Desde o incidente, Daishun rompeu sua amizade com Seong-tae. Voltando da escola, Young-Hoo e Jin-soo praticaram boxe juntos. Um tempo depois, Daishun vem e cumprimenta os dois. A partir desse momento, uma grande amizade começa, algo que deixou os capangas de Seong-tae bastante preocupados. Segundo ele, se Young-Hoo e Daishun se juntarem, vão ser imbatíveis. A notícia da amizade dos dois defensores da escola chega aos ouvidos de Seong, e ele decide se encontrar com Daishun para o confrontar. Young-Hoo e seus amigos estavam passando um tempo juntos e se divertindo em um bar de karaokê, só que Daishun decidiu ir para casa mais cedo. Sang-hoon e seus amigos observam Seong-tae e sua gangue seguindo o garoto. Com medo de que algo ruim acontecesse com ele, eles decidem segui-los também. Seung ataca Daishun, que contra-ataca rapidamente e consegue incapacitar o valentão. Só que os outros membros da gangue o cercam e começam a atacá-lo. Felizmente, Sang-hoon e seus amigos chegam para ajudar Daishun, mas a gangue de Seong está em número maior, deixando a luta bem injusta. O grupo é encurralado e não tem o que fazer para não serem espancados. Felizmente, Jin-soo conseguiu escapar de lá e foi imediatamente até Young-Hoo. Ele o avisa que Sang-hoon estava sendo atacado pela gangue de Seong. Ao ouvir isso, Young corre para ajudar seus amigos e vira a batalha para o lado do clube anti-bullying. Ele derrota facilmente Seong-tae e sua gangue. Depois desse dia, Young-Hoo e seus amigos são temidos por todos os outros valentões e agora se tornaram os principais líderes da escola. O clube anti-bullying ainda começou a ocupar o telhado, que anteriormente estava sob o comando dos agressores. No final do filme, um homem é visto repreendendo Seong-tae por sua derrota. Acontece que ele não é o verdadeiro líder da gangue, porque acima dele ainda existe alguém que é mais poderoso. A história ainda continua em um segundo filme, mas isso é assunto para outro vídeo. E esse foi o recap de Bullies, uma produção coreana de 2018. E já vou falar que a minha nota é 7 de 10. Ele não tem uma pegada muito interessante e você não consegue criar um vínculo com os personagens. Além disso, todos os estudantes parecem ter 25 ou 30 anos. Me senti representado que tem uns que até já são calvos. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota também e comenta o que você achou. E se você assistiu até aqui é porque gostou do vídeo, não é? Então assiste esse aqui que eu postei esses dias também
onde eu conto a história de um cara que sempre foi zoado na infância, até lutar Muay Thai e ficar com mais de 2 metros de altura. Te vejo lá, hein?